Brasil, fazer arte é resistir. A cada ensaio, uma batalha. A cada espetáculo, uma afirmação. Este é o Teatro Teotropicália. Trabalhar com arte independente é sempre complicado, né? No sentido de que a gente surge ali, vai tentando construir sem ferramentas, sem já ter um contexto e alguém que insira a gente, né, na arte, que seja valorizada. Então, a gente trabalha praticamente todos os nossos conhecidos, né? Tem trabalhos não artísticos, que é a principal forma de renda, e a gente faz a arte com muita dedicação, com muito trabalho, né? São muitas horas de dedicação, são muitos aspectos que, em vários momentos, mesmo no momento de lazer ali, a gente está tendo contato com a arte e está analisando, vendo aquilo às vezes de uma forma mais trabalhosa, né? Que dá para aproveitar, para construir. E aí a dificuldade é muita, porque a gente ter acesso mesmo a recursos é difícil, né? Desde todo o material, eu tenho muitos anos de trabalho artístico e tinha muito pouco registro, por exemplo, então isso complica muito para acesso em editais e alguns acessos a recursos. Os shows e apresentações na rua e nos locais pagam muito pouco pela quantidade de trabalho que é. Então a gente acaba recebendo muito pouco e tendo que fazer isso sempre ali com muito trabalho voluntário e tentando receber o máximo daquele pouco acesso que a gente tem ali a alguns recursos, né? E infelizmente o pouco que a gente ganha nisso a gente não consegue investir nem na própria arte, né? Às vezes eu como músico toco no lugar e tal, o que eu recebo não é o suficiente para eu manter o instrumento, para eu manter para eu ir a locais, pagar outros músicos para assistir apresentações deles, né? Pagar uma peça de teatro, um cinema, frequentar esses lugares. Então é isso, é um trabalho realmente de resistência e de criar caminhos, assim, de abrir caminhos que não... Então é muito difícil. Cara, meu nome é Guilherme Nélio, eu sou artista, performer, diretor de arte, poeta, peão de obra, Na peça estou fazendo 4 personagens, que é o Total Fruta do Conde, o americano, o perdigoto e o intelectual. É engraçado como esse texto foi escrito há bastante tempo, mas como ele ressoa atual nos nossos tempos, assim, até quando eu conheci a peça, o texto, para fazer a peça, eu fiquei assustado assim, com a quantidade de correlações que são bem características também no nosso tempo, né? Oswald era um cara, como eu já disse, repito, muito sagaz, muito capaz de ler, fazer uma leitura social, leitura das relações de poder, das relações econômicas que fazem com que países sejam subservientes a outros, que pessoas sejam subservientes a outras e tal. E de certa forma ele pegou a máscara que todo mundo usa, que inclusive pensam que estão sendo beneficiados, que são melhores umas que as outras, dentro dessa teatrada total do poder, do cotidiano, e eles escancaram a hipocrisia, escancaram o que está por trás disso, como que todo mundo, no final das contas, acaba perdendo, no final das contas, né? E isso se dá nessas formas de relação, de exploração econômica, exploração social, de status, né? Da luta de classes mesmo, tanto no sentido econômico quanto no sentido de representatividade, como as pessoas se veem, como elas se veem umas às outras, como elas se portam nessas relações, assim. E eu acho que o que ele indicou, o que ele mostrou, que ele com muita agudeza soube dizer da sua época, né, dessa hipocrisia, de que como todo mundo quer passar a perna no outro, como todo mundo está nessa busca de poder, nessa luta, e acaba se vendendo, acaba se perdendo nos seus próprios afetos, e tudo vira um jogo de negócio, assim, no final das contas, né? Quem tem o nome vende o nome, quem tem o dinheiro dá o dinheiro, e aí sempre nessa relação entre eu posso ferrar um monte de pessoa para mim ficar de boa, eu ferro e tal, mas no fim das contas o jogo pode virar, né? Então é um jeito perigoso de viver isso, de ser o malandrão, né? Ser o bonitão, tá no final das contas, né? Na realidade. E eu acho que essas coisas, e com muita clareza mesmo, assim, ele soube dizer, dentro da linguagem teatral e tal, ele soube dizer muito sobre esse jogo de
de exploração entre a metrópole e a colônia, entre o país que tem mais poder, mais dinheiro, o país que tem menos poder, menos dinheiro, pessoas que têm mais poder, menos poder, entre os trabalhadores, quem tem dinheiro, a ascensão do financiarismo, né? do jogo de economia que faz com que quem tem dinheiro tenha mais dinheiro pelo jogo com o dinheiro, com o jogo financeiro, né? Para além explorar o trabalho e mais explorar o trabalhador, para poder ter mais dinheiro ainda e poder se livrar mais desse lugar dos excluídos, né? E aí, no caso do Brasil, as pessoas que tinham nome, né? Que era a nobreza, e nessa barca, assim. Então, acho que isso hoje em dia a gente verifica um recorde muito parecido na nossa sociedade. Esse jogo do financiarismo, do rentismo, do cara não investe em não sei o quê, investe em não sei o quê, né? E a ideia de que os direitos do trabalho, os direitos dos trabalhadores é uma coisa que é negativa, que vem a pesar, né, e que atrapalha o desenvolvimento, atrapalha o progresso. Mas no fim das contas, o direito do trabalhador é para proteger o trabalhador, né? Quem quer menos direito do trabalhador é quem vai explorar o trabalhador sem direitos, no final das contas, né? E o que ele dizia foi muito o que aconteceu nesses últimos anos no nosso país, né? Além de entre uma e outras coisas também. Mas acho que é por aí, assim, acho que tem muito a ver. Existem grandes dificuldades em se fazer teatro, mas o teatro é em si uma solução, e uma solução massa para ganhar. Minha querida. Falar sobre teatro aqui no estado de Goiás, eu acho assim, teatro independente, eu acho que todas as companhias de teatro aqui de Goiânia, de certa forma, atuam dessa maneira de produzir, né? Porque é uma área que não tem um incentivo muito grande e não tem até uma propagação muito grande. Se você chegar em algumas periferias de Goiânia, você conversar com a criançada, muitos vão dizer para você que não sabe nem o que é teatro, assim. Então, até essa propagação do teatro aqui na nossa cidade, no nosso estado, já é dessa característica de um teatro independente, né? Então, assim, é muito difícil fazer teatro nessa cidade, muito difícil mesmo. E quando a gente se propõe a fazer, a gente vai fazer sempre movido pela aquela paixão que a gente tem mesmo pelo fazer artístico, né? Pela matéria, né? Que é o teatro, né? A matéria de expressão de arte que é o teatro, né? É sempre movido muito pela paixão mesmo. E uma coisa que vem somar muito hoje em dia, até nas áreas acadêmicas, das artes cênicas, né? É que foi introduzida essa questão do desenvolvimento sustentável, né? De se reaproveitar matérias, e isso veio somar bastante. Hoje em dia, a gente pode dizer que é uma ferramenta a mais para o artista de teatro independente, né? Porque devido ao baixo custo que isso traz na produção. Então, assim, e além de incentivar a criatividade, né, desses criadores de teatro. Então, assim, é bastante complicado fazer teatro independente, mas sempre tem uma ferramenta, né? Então, assim, esse processo de pesquisa, de investigação para se chegar num conceito visual de um espetáculo teatral, vai muito por essa criatividade, né? E aí coloca a risco, né, essa capacidade de se reinventar, né? Que o teatro é bastante forte, essa ideia de se reinventar. Então, assim, apesar de todas as dificuldades, né? Porque, no meu caso específico, eu trabalho, eu ainda estou na academia, estudando. Então, assim, tem muitas coisas para fazer. E aí, quando você pensa eu preciso tirar um tempinho para fazer um espetáculo, né? Para fazer a minha companhia rodar. E aí, é bastante complicada essa questão, né? Assim, porque além de dirigir o espetáculo, no meu caso, né, o espetáculo que a gente está fazendo no momento, eu faço a direção geral, né? Além de interpretar personagem. E é uma série de tarefas, né? De serviço a ser feito. E aí, quando você vai conciliar nesse tempo de várias outras coisas que a gente tem que fazer no dia a dia, porque a realidade nossa é que a gente não tem investimento e não pode ficar dependendo de fazer teatro para poder sobreviver, né? E aí, conciliar todas essas coisas é bastante difícil, mas que não tira nem um pouco o prazer da gente continuar fazendo e sempre estar se reinventando junto com o teatro. Aí se arruma, né? Coloca a postura no lugar, finge que é uma pessoa assim, sociável, não é? Tô brincando, mas é verdade. Bom, eu sou Lira Dias, eu sou cantora, caí aí no navio do Teatro Tropicália com esse belíssimo convite feito pelo nosso queridão Desoli, nosso diretor. E tá sendo um desafio muito gostoso de experimentar, de viver, porque estar junto com o povo, né, construir, mostrar a nossa cara, botar a nossa pegada numa peça que é super atemporal. O Rei da Vela é
É uma peça que se passa em 1930, nessa época mais ou menos. E todos os temas, né, que são pautados na peça são temas atuais, né, são temas atemporais, temas que percorrem a nossa sociedade aí, que muda, mas continua no mesmo. E eu acho que é isso, né, o Teatro Tropicália, feito aqui à mão de muitos, com muita colaboração e respeito, a gente tenta. E eu acho que assim, essa peça tem muito a entregar e é isso, eu acho que vale a pena assistir porque tem muita intenção, tem muito sentimento e suor de gente que vive de arte, ou pela arte. É a vontade de fazer sem saber se vai constar, só pelo prazer de estar fazendo. Não sei. Meu nome é Lohane Deus Filemon. Então, dificuldades são muitas, assim, é meio que querer fazer uma coisa por amor, trabalhar com teatro independente. Eu acho que falar teatro já tem quase meio que um pejorativo, né? Nessa época em que tudo que a gente tem que fazer é tempo e dinheiro, tudo é uma correria. E aí, acho que a gente faz por paixão mesmo. Eu fiquei muito tempo afastada do teatro. A primeira vez que eu experimentei um contato foi com a direção de arte. Nisso eu acabei indo para a cena e achei uma experiência assim que incrível. Eu descobri que o lugar que eu mais gosto de estar é no palco, é nos ensaios, é no processo criativo, é podendo viver esse universo do teatro. Mas para poder fazer isso eu nunca consegui uma remuneração, eu nunca consegui me manter por isso, né? Então tem que ter outros trabalhos, tem que equilibrar a vida. No meu caso eu sou mãe. Então toda a escolha que eu deixo de estar com meu filho, parece que eu só posso deixar de estar com meu filho se eu estiver trabalhando para fazer dinheiro para sustentar o meu filho. Tudo que eu faço fora desse viés tem um peso, tem uma culpa, tem um julgamento enorme. Mas eu acho que é isso que faz parte de mim, de ser quem eu sou. E para mim poder estar voltando agora para o teatro, mesmo de forma independente, é muito importante, significa poder ser um pouquinho do que eu sou mesmo, de verdade. E que o capitalismo não deixa eu ser. É isso, eu acho. Nossa, que pariu. Eu morri de verdade. Todos nós. Olhar nele, assim, eu não tava conseguindo ler, sabe? Os últimos instantes, né, de gravação que a gente tem aqui agora, mostrando, né, cada um. Coloca uns efeitos especiais lá pra tampar o gozeiro. Que horas é? 4h22 da manhã. Eu quis fazer esse documentário para mostrar o que ninguém vê, as falhas, a precariedade que é se fazer teatro independente aqui no Brasil. E mostrar que a arte é resistência, né? A arte ela é difícil, mas é necessária. Isso vai demonstrando ali pra gente, ao decorrer dos relatos que nós vamos vendo, se vê vários modos de como nossa sociedade não está dando vozes, né, para quem é necessário, para quem deve ser vista. E os artistas estão aqui, assim, sempre sofrendo, porque, querendo ou não, tenta conciliar a vida entre ser artista e viver, e isso quase nunca, assim, consegue ser feito, assim, inteiramente só para isso. O ator nunca consegue ser só ator, ele sempre tem que estar sendo um ator, um garçom, um filho, um pai, um estudante, porque o fazer arte não é uma profissão. Né, não é visto, não é lembrado, e até repudiado por muitos. Então eu acredito que seja um ponto de vista que deve ser visto e enxergado, ainda mais no contexto histórico que nós estamos vivendo nos dias atuais. Então acredito que realmente que devemos trabalhar mais nisso, que nem aquela famosa frase de um pastor, que ele era alemão, o tempo era meio complicado. Ali, na época nazista, quem for ver vai ver a referência. Vieram atrás dos comunistas, eu nada fiz, porque eu não era comunista. Depois vieram atrás dos socialistas, eu nada fiz, porque eu não era socialista. E aí, por subserviência, passou mais pra frente, aí ele falou assim, e no fim, vieram atrás de mim. E não tinha ninguém para lutar por mim, porque todos já haviam sido pegados ali, tinham sido escravizados. Entre as cenas. E é muito exaustivo também, né? Muito cansativo. Agora já deve ser umas 6 e pouco da manhã. E agora que a gente foi terminar, a gente começou às 7 horas da noite por aí.
Então, tá começando a clarear, o sol tá começando a raiar. Estamos todos Raiou o cansados. dia, eu fiz chover em minha horta. E como dizem, né? Isso aqui tudo é resistência. Isso aqui tudo é teatro. Teatro é isso, né? Esse aí vai ser no final, porque ninguém falou, eu tenho que falar.